esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. Nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso, e o nosso tema é Os Planos Espirituais 5. É bem importante assim, porque aqueles que já estudaram um pouco sabem assim que tem os animais no trono de Deus. Esses animais são as colunas, a base para a criação, que podemos também dizer que são entes. As irradiações de imediato eles absorvem e essas irradiações eles a transmitem. Em seguida nós temos Parsival. Parsival é do núcleo inenteal de Deus, quer dizer que é uma parte de Emmanuel, ancorada fora da criação do divino. Essas irradiações de Parsival puderam formar os 4 primordialmente criados, que são a coluna da criação, que é Utchimatinoc, Leilac, o leão e Merco. Esses são as colunas, têm formas humanas, são de tamanho e de beleza que os seres humanos dificilmente podem fazer uma imaginação. Então, das irradiações de Parsival, surgiram esses 4 que recebem das irradiações dos entes do degrau do trono de Deus. Quer dizer que eles estão ligados diretamente com as irradiações dos entes no degrau do trono de Deus. O carneiro está ligado ao espiritual, para a criação, tem semblante humano. Na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, que todas as informações que nós recebemos, temos que ter o aprofundamento. Se a pessoa tem vontade de sair do mediano, da condição que ela vive, somente voltando para as coisas da matéria grosseira, então a pessoa também encontra-se naquela condição de ter uma limitação. Não podíamos ter uma limitação, porque nós recebemos do Criador, das energias que fluem através das irradiações dos entes da natureza, e nós não voltamos. Quer dizer que a energia chega para nós e não volta. Os entes que estão no quadrado da criação, os 4 primordialmente criados, recebem de Parsival e retorna para Parsival aquilo que receberam. Fica bem fácil assim de observar. Com os animais fica bem fácil assim. Aquele que trata bem o animal, quando ele chega na moradia, o animal fica feliz em recebê-lo. Faz aquelas manifestações em agradecimento daquele que o recebeu. Mas também tem outras coisas bem importantes. Quando precisa de dar um comando, existe uma referência assim que tem o agradecimento, tem a felicidade, mas se precisa dar o comando, também aquele animal tem que obedecer. Quer dizer que na nossa vida nós tínhamos que receber das irradiações que são emanadas para a criação e voltar. Seria assim. Esse voltar quer dizer assim, do jeito que o animal retribui aquilo que ele recebe, nós tínhamos que receber também e voltar para o Criador de uma forma que a palavra comum que nós ouvimos atualmente é agradecimento. Mas esse agradecimento é diferente, porque não é da boca para fora. Porque muitas vezes a pessoa fala um agradecimento, mas ela está pensando em outra coisa, e aquele agradecimento não tem uma significação verdadeira daquele que está verbalizando. Quer dizer que os seres humanos, de uma maneira geral, entram naquela condição somente com a possibilidade de receber. Essa condição tínhamos que observar assim, que na nossa caminhada, no dia que nós tivemos,
foi um dia organizado que possibilitou que todas as coisas fluíssem bem. Aquela fala, aquele comportamento, o trabalho que foi apresentado, o trabalho que está sendo entregado. Então, na nossa vida, para entrarmos na harmonia da criação, teríamos que voltar também para essa bondade que existe na criação, nos possibilitando. Porque se a pessoa tem vontade de ter um animal e ela possibilitando as condições, ela terá o animal. Se ela cuida direito, aquele animal fica agradecido. E esse agradecimento também tínhamos que ter com todos aqueles que nós relacionamos. Fica bem fácil assim, de uma maneira geral, uma formação de um filho. Quer dizer que possibilitamos para o filho aquilo que ele necessita para a sua formação e dificilmente esse filho nos manifesta com um agradecimento, com coisas boas para nós, retribuindo aquilo que recebeu. Então, o nosso distanciamento da luz vem sendo dessa maneira. Fica bem fácil assim de fazermos esta observação, de voltarmos para nós. Quer dizer que na criação tínhamos que fazer um trabalho de conhecer os ensinos, para que nós tivéssemos aquela naturalidade para o nosso desenvolvimento interno. Fica bem fácil assim de observar quando existe uma afinidade, um relacionamento que tem uma afinidade. Pode ser de dois conhecidos, pode ser de um casal, pode ser de outra maneira. Essa afinidade que é verdadeira e que quando se reúnem não está relacionado somente para comida e bebida. Então, normalmente, as reuniões estão sempre relacionado assim. Quer dizer que esse procedimento não é um procedimento de ter uma finalidade, de ter algo que a pessoa ficasse na sequência, no futuro, feliz de ter tido aquele conhecido. Esses quatro, primordialmente criados, envolto de Parsival, recebem das irradiações dos quatro entes do degrau do trono de Deus. Mais distante um pouco, nós vemos que tem as três primordialmente criadas, Joana, Sela e Josefa. A Joana tem aquela finalidade da harmonia do lar, de possibilitar que o lar torne-se harmonioso. Esse lar não é somente restrito do espírito humano, da moradia que ele tem, da pátria que ele mora, da harmonia que precisa de ter naquela pátria, ampliando mais. Então, teríamos que ter também uma harmonia na terra. Então, se todos os lares tivessem a harmonia, tivessem todos os países uma harmonia, então toda a terra seria uma harmonia, que é aquela referência que nós já ouvimos falar que a terra é uma cópia e que teria possibilidade desta cópia tornar-se tão bela e harmoniosa como é o paraíso, que é a pátria dos espíritos humanos. Depois nós temos outra primordialmente criada feminina com o nome de Sela. Possibilita os invólucros, possibilita o respeito pela maternidade. E é bom a pessoa ir lembrando assim que na formação de uma criança, a formação da maternidade existe o respeito. Quando uma mulher está gestando e ela tem uma consideração com ela mesma, ela fica mais discreta, ela passa a conviver mais com ela e possibilitando assim perceber as influências daquele que ela está gestando. Então tem muitas brincadeiras que as pessoas conhecem e que falam e que abraçam e que beijam aquela que está gestando, mas se uma se encontra equilibrada, ela corta essas brincadeiras, ela fica distante.
é o respeito à maternidade. Depois tem a terceira, que é Josefa. Ela também trabalha nos invólucros. Não é só dos invólucros que o Espírito vai habitar, todos os invólucros que existem na criação. É bem importante assim. Em volta de cada uma dessas primordialmente criadas se encontra muitos entes masculinos e muitos entes femininos colaborando nesse trabalho. Esses entes masculinos são chamados também de cavaleiros do grau, que atuam numa condição de equilíbrio. Fica bem fácil assim de a gente lembrar que o equilíbrio é necessário para todas as coisas. Tanto é que tem muita referência dentro de uma sala de aula, quando o professor se ausenta, começa aquela algazarra, começa aquela maneira. Depois, quando o professor chega, existe esse equilíbrio. Quer dizer que se o professor não tivesse saído, também não teria tido a algazarra. Tem outras referências também, de muitos falarem assim, de que quando o chefe se encontra presente, então a pessoa tem que apresentar a produtividade. Quer dizer que se descuidarmos um pouco, o desenvolvimento não tem. Esse trabalho é um trabalho individual. É a própria pessoa que precisaria de encontrar-se equilibrada dentro dela, que independente dela estar sendo ou não supervisionada, as funções que ela tem que apresentar essa condição para apresentar aquilo que precisa ser feito. Essa terceira primordialmente criada, ela também arruma os invólucros. Então, muitas vezes, um espírito encontra-se num invólucro que não se encontra sadio, porque ele necessita desse invólucro para que ele tenha o despertar. Isso a gente pode observar assim, que no nosso relacionamento é de conhecimento de muitos, porque quando uma pessoa tem um invólucro machucado, então muitos nascem com o invólucro já debilitado e outros machucam durante a sua caminhada na matéria grosseira. Tem muitas referências, tem muitas importâncias. No período em que a pessoa está passando por aquela situação daquele invólucro que apresenta a limitação, que apresenta sem saúde, muitos têm uma referência de ter tido um alerta, uma mudança interna. Quer dizer que o invólucro, não encontrando sadio, tem essa referência também, para que a pessoa apresenta a condição de ter o despertar. Nós tínhamos que trabalhar dentro de nós para ter aquela condição bem importante de valorizar aquilo que nós temos, porque tudo nós tínhamos que valorizar. Se aquele filho apresenta uma condição de saúde, tínhamos que entrar naquela condição anterior de agradecimento. Se aquele filho apresenta uma limitação, também tínhamos que apresentar uma condição de ver a situação que nós nos encontramos e o esforço que nós temos que fazer para que aqueles quadros melhorem um pouco. E a gente vai observando assim que é bem interessante, porque é mais comum da mulher, né, que apresenta com um filho que apresenta limitação, o esforço que ela faz para ajudar aquele espírito que está habitando aquele corpo com a limitação. Muitas vezes o período de vida dessa é menor, porque nós sabemos assim, se nós usamos a mais o nosso corpo de matéria grosseira, esse corpo vai apresentar um período menos de vida na Terra, porque houve o desgaste físico. Quer dizer que usou a mais, tem o desgaste. Mas tem aquela condição boa também. Muitas dessas sempre encontram numa condição harmoniosa e que dificilmente entra naquela condição de reclamar. As que eu conheço e as que eu conheci sempre apresentava essa condição assim.
Quer dizer que, num período anterior, também ela permitiu vir nesta condição para auxiliar aquele espírito. É isso que nós tínhamos que aprender a ter essa responsabilidade conosco mesmo. A harmonia, o agradecimento. É dessa forma. E a pessoa tem que lembrar assim, que muitas vezes esse que está tendo um invólucro que não apresenta sadio, em vez de entrar numa condição de refletir sobre o que ele tem passado, entra naquela condição de expressões inadequadas, verbalizando termos que é ruim para ele mesmo, quer dizer que não houve a compreensão. Essa é a condição assim. Mais distante, nós sabemos assim que tem uma guardiã primordialmente criada e o nome dela é Vasita. Ela é uma guardiã que possibilita aqueles espíritos que não se encontram naquela condição de ter o amadurecimento, tem que ir para a criação, apresentar o desenvolvimento mais distante da luz do Criador. Quer dizer que entra naquela condição do tempo certo, apresentando a condição para que ele tenha o desenvolvimento. Essa guardiã, ela tem um olhar que possibilita, assim, fazer uma seleção daqueles que precisam de ir para distâncias longínquas, para que tenha o desenvolvimento. Então, na criação, tem essa norma, tem essa harmonia que nós é que tínhamos que encontrar-se numa condição de dentro de nós, para nos refletirmos. Na nossa vida, o trabalho que cada um precisa de ter é conhecer as leis que foram instituídas na criação e conhecer as informações, as instruções que existem no livro Na Luz da Verdade. Porque aquela condição bem importante, a pessoa vai trabalhar numa empresa, o grau que ela tem de conhecimento, ela vai entrar naquele setor que ela tem o conhecimento. Depois, nós sabemos assim que naquele grau que aquela pessoa tem, ela também tem que apresentar uma utilidade naquela empresa. Tanto é que é comum saber assim que tem um período de experiência, de adaptação. Aquele que está pedindo o trabalho e aquele que está oferecendo o trabalho, um período de adaptação. E muitos outros já entram para executar aquela função. Quando ele apresentou-se naquela empresa, ele disse que sabia aquelas funções. Então ele já entra executando as funções. Agora, na nossa vida interna, nós temos que fazer essa reflexão. Depois, nós não temos aquela condição de dizer assim que nós fomos enganados, porque a criança pequena, ela já vem com essa capacidade de fazer aquilo que ela pretende fazer. Aquele adulto que está atento percebe o tipo de som que aquela criança está emitindo. Aquele outro que tem um cão dentro da moradia, quando o cão late ou se manifesta, o adulto que é responsável por aquele animal sabe da necessidade daquele cão. E muitas vezes anuncia também quando está aproximando um ente daquela família. Quer dizer que o espírito humano não tem aquela condição de achar que não sabia, não teríamos utilidade na criação. Então, o benefício que o Criador nos possibilita é o discernir. E esse discernir, no caso do cão, a pessoa tem que saber qual é a finalidade daquele latido. No caso da criança, tem que saber a necessidade que a criança está tendo. Quer dizer que aquilo que nós ouvimos durante a nossa vida, nós tínhamos que fazer esse trabalho de ver se aquilo que estamos ouvindo tem uma finalidade para dentro de mim. Porque fica bem fácil assim de perceber que é para a minha vida interna, porque para o pão de cada dia, se a pessoa faz um movimento,
e se ela tem boa vontade, e se os seus pensamentos se encontram naquela condição do jeito que a pessoa está sentindo a vida, então a influência de uma pessoa assim torna-se agradável para aqueles que vai conviver com ela. Essa tem possibilidade de ter o pão de cada dia, justamente porque o jeito que ela pensa é o jeito que ela é. Aquele com quem ela relaciona não tem dúvida sobre essa pessoa. Quer dizer que o pão de cada dia, o suor do rosto, é isso que nós precisaríamos de ter essa confiança de termos todos os dias, porque nós agimos de acordo com as leis que o Criador instituiu. Para uma pessoa ser feliz durante a sua vida, a base que ela tem que entrar também na condição da sua moradia. Ser agradável, voltar para a moradia, e aquela moradia ser agradável. Não é enchendo a moradia de utensílios, de móveis. É o jeito que aquele dono daquela moradia, aquela dona, irradia, que aqueles que vão conviver naquela moradia sentem felizes. Esse trabalho nós tínhamos que aprender a fazer numa pequena escala. Nessa pequena escala, ampliar para a nossa comunidade, ampliar para a localidade que nós estamos vivendo neste país, a harmonia. Quer dizer que voltar das irradiações que recebemos, porque no caso do animal, se aquele animal continua sem ter uma objetividade naquela casa, naquele relacionamento, ele também é substituído. Quer dizer que não teve uma maneira de ter um entrosamento. Nós temos que lembrar assim, a mesma coisa acontece com o espírito humano quando ele se encontra na criação para o seu desenvolvimento. Se uma pessoa veio com limitação física, o que foi plantado numa época anterior, que a pessoa agora tem que colher. Aqueles tutores que agora têm que conviver com esse que apresenta a limitação, teria que estar fazendo uma reflexão para compreender a fase da vida que se encontra. Esse é o trabalho, porque nós recebemos invólucros sadios e porque recebemos invólucros que apresentam a limitação. Essa é uma condição que tínhamos que caminhar diariamente na criação. E nós sabemos assim que, com respeito à maternidade, tínhamos que ter, porque aqueles que não são discretos recebem influência. Fica bem fácil assim de conhecermos o pai, a mãe, gosta de um tipo de lazer, mas os amigos, os conhecidos, gostam de outro tipo de lazer. Os pais que estão com aquela criança em formação, com aquela mãe que aquela criança está se formando, descuida. Aquela criança que vem com as influências daqueles seus conhecidos, daqueles seus amigos. Esse processo existe. Quer dizer que a nossa responsabilidade é conosco mesmo toda a época da nossa existência. Aquela confiança que nós precisaríamos de ter para quando voltarmos para a nossa pátria do Espírito, conhecer o caminho que nos possibilitará chegar à pátria do Espírito. Depois do divino vem Parzival, com o núcleo inenteal cedido por Emmanuel. Emmanuel é o Filho do Homem. É aquele que Jesus disse que viria um outro que não ele. Esse núcleo inenteal de Parzival, com essa condição, possibilitou que formasse os 4 primordialmente criados, que recebe das irradiações de Parzival, que estão ligados com os 4 entes do degrau do trono de Deus. Depois, mais distante, tem as 3 primordialmente criadas, Joana, Sela e Josefa. Depois nós sabemos assim que tem Maria,
Maria não é a mulher que gestou Jesus, não é aquela mulher que foi a esposa de José. Maria da criação tem uma parte inerente de Deus. E essa Maria, ela vem para a criação junto com Irmigard, porque na criação atua a justiça, a pureza e o amor. Então, das irradiações que possibilitou que Emmanuel atuasse na criação. Então, Maria atua, ela é independente e ela atua soerguendo, harmonizando, beneficiando. E Irmigard é aquela condição da pureza, que também atua assim, organizando, beneficiando, deixando tudo com harmonia. Depois, nós sabemos assim que as três primordialmente criadas, Joana, Sela e Josefa, têm essa referência bem importante do lar. Então, o lar aconchegante, um lar harmonioso. E fica bem fácil assim de conhecer aqueles que saem de manhã e fazem esforço para não atrasar sua ida para a moradia. Depois nós sabemos assim que aqueles que saíram para o trabalho, ele tem uma importância, mas aquela que ficou também na moradia tem uma importância maior. Quer dizer que possibilita aquele que volta para a moradia ter o sistema de recuperação, de organizar-se novamente para voltar para o dia seguinte do seu trabalho. Depois, o respeito à maternidade. Então, essa condição é bem importante, cada um lembrar assim. Não podemos influir nem possibilitar que nos influam com aqueles que nós relacionamos. Depois, aquela condição bem importante do invólucro. Josefa prepara o invólucro. Esse invólucro tem que ser também para todas as coisas vivas na criação, porque tem os alimentos também que precisam do invólucro. Não é somente uma coisa pequena, a influência que existe. É isso que nós precisaríamos de ter, essa naturalidade. E essa influência nós sabemos assim que aqueles que estão mais ligados à natureza, que nós damos o nome daquele que mora no sítio, que trabalha no sítio, ou aquele que tem a plantação, está ligado à natureza e sabe a época certa para colocar aquela semente no solo. Quer dizer que aquela semente, se nós fizermos um trabalho de uma semente maior, no caso do abacate, nós vemos que a semente é um invólucro do futuro abacateiro. Porque quando colocamos essa semente numa condição que ela desabrocha, nós vemos que o desabrochar dela veio de dentro. Então Josefa cuida desses invólucros, quer dizer, cuida dos invólucros dos espíritos humanos e cuida de todos os invólucros que são necessários na criação. A harmonia que nós precisaríamos de ter não é para as outras pessoas, é para nós. Porque se eu me encontro com a harmonia, conhecendo as leis que o Criador instituiu, dentro de mim surge aquela condição que eu necessito, uma paz. E essa paz é para a minha pessoa. Não está relacionado a ter que conviver com os outros. É aquela condição bem importante da pessoa organizar-se dentro dela para a sua vida diária. Então, o esforço que cada um precisa de ter é com ele mesmo e a responsabilidade de conhecermos as leis que foram instituídas. Estuda o livro Na Luz da Verdade,